todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Vamos envolvendo com muito amor e carinho a palestrante desta noite, Sandra. Muito boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor de Jesus envolva cada um de nós, nos ilumine, nos inspire e nos fortaleça. O Evangelho de Jesus é um manancial de bênçãos. Toda vez que a gente tem oportunidade de abrir, de estudar, de pensar sobre alguma passagem, a gente se maravilha, primeiro com a atualidade de um ensino trazido há milênios.
segundo como isso se encaixa perfeitamente no processo evolutivo de todos nós. Porque não adianta só nós lermos o Evangelho, identificarmos, através do CPF quem é um, quem é o outro, e não acharmos que isso tem uma mensagem direta para nós. Sabe o que tem mensagem direta para nós? Tudo. Nós não escapamos de nada, porque ele nos orienta o que deve ser feito para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento e, acima de tudo, para a nossa liberdade. A afirmativa de Jesus é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falava por meio de parábolas, tem muito ensinamento trazido até nós desta forma. Não é um privilégio dele, é um costume oriental de se trazer o ensinamento através de uma história. É muito mais fácil de lembrar, não é verdade? É muito mais fácil de repensar, de repassar, e cada um vai absorvendo de acordo com a sua compreensão aquilo que a história nos traz. Então, imediatamente você ouve uma parábola, você já se identifica com um ensinamento ou outro. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente percebe que maravilha que é. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós encontramos Jesus falando ao povo em geral. E ele estava comparando como era o reino dos céus. Para nós espíritas, a gente já traduz como que é o reino espiritual. Não é verdade? Como que é a vida livre dessas amarras do corpo físico? E em várias circunstâncias, Jesus nos fala, é semelhante a isso, parece aquilo. Ele dá exemplos muito práticos para que a gente se lembre. E aí ele fala nessa passagem que o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou a melhor semente no seu reino, no seu terreno, lá no seu campo. E aí, durante a noite, vieram os inimigos e plantaram semente ruim no meio da semente boa. Lembraram da historinha? É a história do trigo e do joio. A semente boa que o semeador foi e que plantou foi o trigo da melhor qualidade. E, no meio da noite, enquanto o Senhor e os trabalhadores estavam tirando uma soneca, um repouso merecido, quer dizer, não estavam vigilantes, o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. Quando os agricultores perceberam, ficaram indignados. E logo foram perguntar, mas que semente meia boca que você comprou? A gente às vezes faz isso, Acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente quer é achar um culpado. Não funciona assim? Lembram da Bíblia? Diz que estava lá Adão e Eva, uma maçã e uma serpente. Quem que começou a briga? Eu sei que a maçã foi comida. O Adão falou, foi a Eva que mandou. A Eva falou, olha, foi a serpente que mandou. A serpente deve ter falado, foi a maçã que caiu na minha boca. A gente sempre procura um responsável que não só fique com a culpa, mas como livre a nossa, Nos isente daquela responsabilidade. E aí ele fala, não, a semente foi a melhor possível. Foram os inimigos que plantaram a semente ruim, que plantaram o joio no meio desse trigo. E aí todos preocupados perguntam ao Senhor, queres que a gente vá lá e arranque todo o joio agora? Porque às vezes a gente acha que tem que resolver o problema, mas é já. Não é verdade? Às vezes a gente está rezando, olha para Deus com o zoinho bem viradinho, fala, Pai, dai-me paciência, mas eu quero agora.
A gente quer e quer naquele momento. Não é assim que as coisas funcionam. Na natureza não funciona assim. Você planta uma semente hoje, você pode fazer o que quiser, ela tem o tempo dela. É claro que você pode adubar, pode cuidar, pode dar um up, mas que vai brotar no tempo dela, não tenha dúvida. Às vezes sai até uns temporão fora de época, mas não são tão bons, não é verdade? Não é assim? A fruta, quando está na sua época, ela não é muito melhor? Além de melhor, mais barata, aí fica tudo de bom, né? Fora da época, fica tudo mais difícil. E o Senhor fala não. Lembrando que estamos falando de uma história trazida por Jesus. Não tentem arrancar o joio agora, para que não aconteça de arrancarem também o trigo. Ele falou, espera. Olha Jesus mandando a gente esperar. Tudo que a gente não gosta, né? Espera, porque quando eles crescerem, vocês vão pegar o que é joio, amarrar em feixes e pôr para queimar. E o que for trigo vai ser guardado no meu celeiro. Não é um celeiro qualquer. É o celeiro do semeador. Detalhes, mas de suma importância para a compreensão espiritual deste ensinamento. E assim foi feito. Deixou lá que o trigo e o joio crescessem juntos, até que, diz a parábola, que no dia do juízo final, ou no final dos tempos, o nome que a gente quiser dar, a coisa seria separada. No mesmo evangelho, um pouco depois, contam que Jesus chega em casa. E os discípulos chegam para ele e falam, dá para explicar aquela parábola? Não estou entendendo, né? E olha que maravilha, porque na dúvida, a parábola foi explicada pelo próprio Jesus. Então aqui não resta dúvida. Ele mesmo diz que o semeador é o filho do homem. No Evangelho, nós conhecemos como filho do homem quem? Parece escolinha do professor Raimundo. Quem? Não é o Raimundo Nonato, é Jesus. Aquele que encarnou com a mensagem de nos iluminar, de mostrar o caminho, de nos elevar até Deus. O campo, Jesus diz, é o mundo, é o planeta, é todo lugar aonde os seres estão. Trigo, semente boa, são as pessoas boas, aqueles que já evoluíram, que estão numa outra condição espiritual. E joio? Joio é aquele que já ainda vem só para atazanar a nossa ideia. Vocês conhecem alguém com joio? Tem CPF, RG e paga imposto? Nossa, como tem joio, né? Por que tem tanto joio? Porque nós ainda vivemos num mundo de expiação e provas. E o joio é o instrumento do nosso crescimento. É o joio que nos mostra a todo momento que nós temos o direito de escolha. Essa parábola não serve para a gente ficar identificando com uma fita métrica quem é joio e quem é trigo, não é verdade? Porque vamos combinar, cunhado, é joio ou é trigo? Sogra não precisa nem perguntar. Patrão, sobra algum? Tudo joio. Eu tenho certeza absoluta. A não ser que vocês não tenham trabalhado onde eu já trabalhei. Fala sério. E hoje eu trabalho com o pior de todos os patrões que eu já tive. Sou autônoma. Terrível. Nem me pagar direito eu pago. Quer dizer, passo uma vida achando que todo mundo era joio e de repente a minha foto lá no Procura-se. A própria. Ainda somos um mundo que precisamos do estímulo do mal para que a gente desenvolva. É muito complicado querer julgar quem é joio e trigo. Toda essa brincadeira desse momento é para a gente só descontrair. Ninguém pode dizer quem é joio e quem é trigo.
Ninguém. Não dá para saber, não é o que diz a parábola? O interessante é que joio e trigo, quando eles estão crescendo, eles são extremamente parecidos. São da mesma família e eles têm características totalmente difíceis de identificar. Quer dizer, se você quer arrancar o joio enquanto ele é pequeno, é muito provável que você arranque trigo. Difícil de entender? Vamos ver por esse lado. Vocês já tiveram alguma pessoa na vida de vocês que vocês juravam de pé junto que era joio e, de repente, a pessoa se tornou um excelente amigo, uma pessoa excepcional, te estendeu a mão, te ajudou, e você vira e fala, mas não dava nada por você. Né? A gente fala só no pensamento, não vai dar uma bandeira dessa, né? Por outro lado, quantas e quantas pessoas nós não criamos como trigo, cuti-cuti da mãe, e de repente, às vezes você vive 40 anos com o trigo, na hora de assinar o divórcio dos dois lados, a gente percebe que é a encarnação do joio. Percebe ou não percebe? Não dá para saber. Não tem como saber. O trigo, na época de Jesus, era o alimento mais importante. Hoje já está meio complicado, né? Porque se Jesus fosse oferecer um pão para nós, a gente ia perguntar se tinha glúten, se era transgênico, se foi criado nas boas práticas da agricultura. Mas naquele tempo era o que tinha. Era a alimentação mais importante. Por isso se vê tanta informação sobre o pão. Nada menos na despedida, Jesus divide um pão, no sentido alimentar da palavra, né? Porque dizem que Jesus também era um pão, mas era um outro tipo de pão. Ele divide o pão e diz que ali era representação do seu corpo. Então, não tem como saber. Não tem como saber quem é joio e quem é trigo. A história nos conta que toda vez que a humanidade tentou fazer essa separação, pisou na bola de uma forma terrível. Lembra da Inquisição? O pessoal achava, é joio, queima. Depois virou tudo santo, mas na época era joio determinado. E quantos outros na humanidade não se prestaram a isso? Essa raça é melhor, essa raça é superior, esse merece viver, aquele não merece viver, e nós vimos que estávamos todos totalmente equivocados. Quando Jesus diz, não julgais, cabe também joio e trigo. Não me interessa o que o outro é. Se o filho é joio ou trigo, problema dele. Se o companheiro ou a companheira joio ou trigo, problema deles. Esta informação é única e exclusivamente para uso pessoal. Sou joio ou sou trigo? Cuidado, a gente confunde muito. Lembram da parábola? Quantas vezes a gente não se acha tão bonzinho? São bonzinhos ou não são bonzinhos? Fala sério, ainda declara, eu sou muito bom, eu não faço mal a ninguém. Coitadinho, está aqui na terra por um descuido da espiritualidade. O anjo da guarda é meio lesado, a espiritualidade não planejou direitinho, e um ser tão angelical como eu vem cair nesse campo de joio. Fala sério, quanta bobagem, gente. Né? Quanta pretensão. Essas duas plantas, acho que existem na natureza exatamente para essa comparação. Porque vocês sabem que joio não serve para nada. Para nada. Eles parecem enquanto estão se desenvolvendo, mas quando estão maduros para a colheita, são completamente diferentes. Outra coisa interessante é que o trigo tem raiz curta, é fácil de colher. Dizem que o joio vai se entrelaçando pelas raízes, vai se infiltrando no terreno. Olha que interessante. Então o bem é mais frágil e o mal
é mais complicado de tirar. Tudo nessa parábola é informação para a gente repensar. Que maravilha que não arrancam joio quando é pequeno. Senão eu garanto que eu não estava aqui. Gente, eu já fiz tanta besteira na minha vida que às vezes eu custo a crer que tenho só 62 anos. Pelo número de burrada que eu já fiz, eu devia ter uns 180, uns 240. Em qualquer circunstância que eu me confundi, que eu errei, eu queria ser cortada? Eu queria ser jogada para queimar? Não. A bondade divina permite que eu decida a todo momento se eu quero ser joio ou trigo. Quer dizer que eu tenho até o momento do juízo final para definir, beleza? Mas quem sabe quando vai ser? Fala sério. Pode ser amanhã para alguém de 15 anos e pode ser daqui 30 anos para alguém de 80. Pode ou não pode? Nós não sabemos. Então a questão é fechar a conta toda noite. É não deixar rolar. A todo momento, se a gente estivesse observando e se perguntando, e se eu tiver uma dúvida o que é ser joio ainda, e o que é ser trigo, é só ter Jesus como modelo e guia, como a doutrina espírita nos esclarece. Já viram Jesus ter um piti? Levantar de mau humor, chutando o pau da barraca, rodando a baiana, falando tudo que está engasgado. Já viram? Não. Jesus é a manifestação do amor. Toda vez que eu estou tendo qualquer sintonia com o joio, eu estou escolhendo ser joio. Essa é a minha identidade. Então não adianta eu achar que eu vou ser 100%, 99% joio, e um belo dia eu vou fazer um clique e vou virar trigo. É um processo que vem desde o momento do plantio. Nós vamos escolhendo, sendo planta da mesma origem, nós vamos escolhendo ser trigo. Já deu para pensar um pouquinho se eu sou joio ou se eu sou trigo? Sabe o fenômeno para nós? Tanto um quanto outro. Às vezes eu sou o trigo dos filhos e o joio do marido. Já viram isso? Porque ninguém é 100% ruim. Se a gente for aqui no hotel da frente, a casa de detenção, nós vamos encontrar um monte de trigo. Trigo com relação a alguém. E joio com relação a outros. Às vezes é trigo só para a mamãe. Às vezes é trigo só para o filhinho. É joio para o resto da humanidade. Mas se ele consegue ser trigo, ele tem esperança. Um dia ele define, fecha com o trigo e não sobra para ninguém. Jesus deixa isso claro, que a gente não caia no erro desse julgamento, na pretensão desse julgamento. Nós não sabemos. Quando Jesus pregava, e às vezes ele chamava multidões, se ele estava falando em público, aquilo virava um horror de gente. Ele virava para aquelas pessoas que já buscavam a iluminação, já buscavam uma identidade com o trigo, e ele falava, fique esperto, prostitutas e ladrões chegarão no céu antes de vós. Olha que bonitinho, como tudo no ensinamento de Jesus se encaixa. A pessoa pode ser joio grande parte do tempo, mas tem o potencial dentro de si. Uma hora a ficha vai cair e não vai mais admitir que o mal faça parte de nós. Existe mal no mundo? Só um alienado diria que não. Mas quando eu estou vinculado a este mal, seja por julgamento, por sintonia, por ação, eu estou aumentando a quantidade de joio no mundo. O mundo não precisa disso. O mundo quer que eu seja trigo. Mesmo que eu olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo, e só ver joio, eu tenho que entender que a minha
natureza é trigo. Aí vocês vão falar, o que vai acontecer com o joio que vai queimar? A gente sabe que no Evangelho, o queimar significa aprovação. Passar novamente por aquilo. Lembram disso ou não lembram disso? Eu gosto de dar prova, para ninguém pensar que eu sou mais louca do que eu já sou normalmente. Então me justifico. Quando, na época, até a época de Jesus, e ainda muitas religiões fazem isso, batizam a criança quando nasce. É um ritual. Não só cristão, várias iniciações têm o ritual do batismo. Quando pergunto para João Batista sobre o batismo, ele explica assim: eu batizo com a água. Aquele que vem depois de mim vai batizar com o fogo. Olha que interessante. Então, veja, João não estava falando que Jesus ia incendiar as pessoas, né? É a provação, o testemunho, é a purificação que funciona para a gente como um fogo depurador. Do mesmo jeito que o fogo queima o joio, ele vai queimar o joio em nós, através das experiências, das oportunidades, de todos os resgates da vida, nós vamos queimando em nós aquilo que é impureza. Até que um dia, com certeza absoluta, estaremos todos no celeiro divino. Vale a pena ou não vale? Até quando nós vamos escolher passar por esse processo de purificação da dor? Não precisa esperar a dor. Não é verdade? Hoje em dia, esperar a dor é para quem é muito lerdo. A gente sabe que não precisa disso. Já cansamos de ouvir, quem não vai pelo amor? Não vou nem falar o resto. Nós só vamos pelo amor. Nós vamos escolher ser trigo. Vamos hoje para casa pensando, quantas vezes eu sou trigo? E quantas vezes eu não sou? Não quero nem falar outra palavra. Santo Agostinho diz que essa reflexão deve ser diária. É simples. No trânsito hoje, eu fui trigo. Fala sério, até o segundo farol. Eu tive só passei por 200, né? Não é verdade? Na sociedade eu sou trigo. Numa fila, numa espera, num médico, a gente pode ser trigo em qualquer lugar. Ou então pode ser aquelas bolotas do joio virado para baixo, só pensando no que é ruim, não servindo absolutamente para nada, a não ser atazanar a vida dos trigos. Nós não queremos esse currículo, queremos? Vamos embora hoje para casa decididos. Aqui, só trigo. Combinado? Boa noite. E assim, uma vez mais, vamos entrelaçando nossos corações e vamos agradecendo ao Pai por mais uma noite de ensinamentos, agradecer a Jesus que com certeza está aqui presente entre nós, ouvindo suas lições, suas palavras de amor. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que aqui está nos amparando, nos dando todo o apoio. E nessa vibração de amor que ora preenche todo esse recinto e essa bendita casa, vamos vibrar com muito amor a todos aqueles nossos irmãozinhos, irmãzinhas, aqueles mais necessitados, os enfermos, aqueles irmãozinhos pequenininhos que estão em orfanatos aguardando um lar, os nossos irmãos, os mais experientes, aguardando uma visita de um parente, de um amigo, até mesmo de um desconhecido nos seus asilos. Vamos todos nos unir nessa vibração de amor, enviar a todos eles em pensamentos positivos, esse amor do Cristo, essa luz do nosso Mestre que envolve nossos corações e nossas mentes.
E assim, Pai, te agradecemos por mais esta noite de muita luz e de muita sabedoria e de muita paz em nossos corações. E te pedimos que sempre nos leve com segurança aos nossos lares e que levemos esse amor do Cristo onde quer que estejamos, sem distinção, sem cor, sem raça, sem credo. Que assim seja, graças a Deus.